nós. Posso todas as coisas. Operando Deus, ninguém. Glórias a Deus. Queridos, por gentileza, abra sua Bíblia. Na carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, capítulo número 4, que foi o tema proposto para esta ocasião. Gratidão a Deus por estar aqui pela primeira vez. Deus abençoe. Pastor Antônio, pastora Milena, pastor Paulo, Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo, bom conhecê-los. A igreja está linda, o uniforme também. Que Deus continue abençoando esta festa da igreja. Trago um abraço da nossa igreja, Catedral da Família, ali em Jacarepaguá, na Taquara. Pela graça, somos o vice-presidente ali. Trago um abraço então do meu pastor presidente, o pastor Marcelo Vital, e de toda a minha família também. Minha esposa não veio com a minha filha, porque hoje é aniversário da minha mãe. E aí, meus amigos da família Wesley, o Everton mandou hoje a mensagem aí, tudo certo, que a gente coloca na agenda, mas esquece, né? E eu esqueci que eu tinha uma agenda hoje com a minha mãe também. Mas eu fui até lá, dei um abraço na minha mãe, e falei que quando sair daqui, vou correndo dar um beijo de novo e ainda dá tempo, até meia-noite é dia, né? Glórias a Deus. Então a Jamília, 500 graus de puro fogo santo, está lá com a minha mãe, tem 1 ano e 8 meses, minha família é linda, minha esposa, irmã Ingrid, recebam todos o abraço em nome de Jesus. Eu tenho uma preocupação muito grande sobre o tema da igreja. Ninguém escolhe o tema dela agora, né? Ninguém escolhe, já acordou, vamos colocar um tema. Então, eu acho que o mínimo que o pregador precisa fazer é pegar um tema. É claro que Deus pode e faz, de direcionar para outro tema, né? O pregador, Deus não se ingessa na nossa caixinha. A gente não faz isso com Jeová, não. Ele faz da forma que quer. Mas se a igreja orou, se o grupo preparou, né, se consagrou, se escolheu, é porque há um propósito debaixo da palavra orientada. Então, quando eu recebi, hoje eu recebi o endereço, estava lá no banner, eu vi que Efésios 4 é o tema que foi proposto para esta ocasião, né? Então vamos ver o que o Espírito Santo quer falar conosco em nome de Jesus. Rapaz, estava vendo, você toca muito, meu filho. Mas toca, tem quantos anos? 14. E ele toca, parece que está bebendo água, né? Irmão, todos os vizinhos, Deus abençoe. Quem é o pai dele? Quem é o pai? A mãe. Quando veste, Deus abençoe. Mas isso é dom, tá? Isso é dom e continue mexendo, Deus continua abençoando. Agora eu pedi você colocar só um som de pad. Faz só um padzinho para mim, básico. Isso, bem baixinho o pad. E a gente vai falar que o Espírito Santo tem aos nossos corações. Efésios capítulo número 4. Portanto, eu preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Mas a cada um de nós a graça foi dada segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que ele diz, quando subiu ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Agora que ele ascendeu, o que é senão o que também descendeu primeiro às partes inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para doutores e pastores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, repita essa palavra no 3, todos, 1, 2, 3, todos. Muito fraco, 1, 2, 3, todos. Pode ser melhor, 1, 2, 3, todos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais, a versão que eu tenho, irmão, crianças, atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Antes,
dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Você diga amém. Amém. Senhor, eu concordo com a oração do teu servo. Continue falando aos nossos corações. Aplique a tua palavra. Que toda resistência e distração seja minada e que o teu poder fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, você diga amém. Amém. Tome seu assento, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo ele escreve a Epístola aos Efésios. Isso é bem dito por todos que conhecem, porque a sua apresentação está inicialmente diante dela. O apóstolo Paulo ele escreve no Novo Testamento, aquilo que está catalogado na Bíblia que temos em mãos, com 66 livros, cerca de 13 cartas. E há uma diferença entre cartas e epístolas. Epístolas são de forma direcionada para uma comunidade. E carta é direcionada para pessoas. Então, a gente às vezes fala carta aos Efésios, mas o mais preciso é epístola aos Efésios. Das epístolas que ele escreve para as igrejas, ele tem um cuidado. Qual é o cuidado? De manter a saúde da igreja, a saúde espiritual. Blindar a igreja, conduzir a igreja, o rebanho que Deus confiou a ele como apóstolo para abrir, como alguém que vai nortear essa igreja. Éfeso é uma cidade muito rica e, inclusive, Éfeso é uma cidade comercial, Éfeso é uma cidade de passagem, de trânsito. Então, a igreja de Éfeso é uma igreja muito marcante. Por exemplo, o próprio apóstolo João, o apóstolo, ele foi pastor da igreja de Éfeso. Tito também foi alguém que o apóstolo Paulo, depois de sua partida, ele deixa Tito como pastor desta igreja, e ele instrui, na carta que ele escreve para Tito, ele instrui como essa igreja deve ser conduzida, como a igreja deve ser norteada. E aí a gente começa a ver os cuidados que ele tem desde o capítulo 1. E nesse período, ele está preso. Então a epístola que o apóstolo Paulo ele escreve à igreja de Éfeso está dentro do cunho das epístolas chamadas cartas de prisão. Cartas de prisão, porque o apóstolo Paulo ele está aprisionado. Porém, mesmo aprisionado, como ele dizia, a palavra de Deus não está em cadeias. Então ele vai destinar, assim como ele fez a igreja de Colossenses, assim como ele está fazendo aqui em Éfeso, e a terceira e quarta carta de prisão é que ele diz para Filemão sobre Onésimo e também aos Filipenses. Perceba que a carta que o apóstolo Paulo está escrevendo, esta epístola, é conhecida como a coroa de todas as epístolas. Porque tudo que você quer saber sobre evangelho está nesta epístola. É um resumo, é uma síntese daquilo que é evangelho, é uma síntese daquilo que é reino. Do capítulo 1 até o capítulo número 6, ele faz orientações para os pais, faz orientações para os filhos, faz orientação para o marido, faz orientação para mulheres, faz orientação para os empreendedores, aqueles que têm servos, aqueles que têm funcionários, faz orientações para os funcionários, como eles devem se comportar com os seus respectivos patrões, e aí ele começa a descrever. O capítulo 1, então, ele começa a fazer uma oração que me chama muita atenção, quando ele começa a falar: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Perceba que ele não está dizendo que Deus irá nos abençoar, mas quando ele fala com todas as bênçãos espirituais, ele está dizendo de várias bênçãos. O crente em Jesus possui várias bênçãos: a bênção da salvação, a bênção da regeneração, a bênção da justificação, a bênção da santificação, e em breve a bênção da glorificação. Nós não somos apenas abençoados, nós somos mais do que abençoados.
Nós não somos apenas vencedores, nós somos mais do que vencedores. Então a igreja de Deus precisa adorar ao Senhor, porque nós somos muito abençoados. Olhe para você, olhe para a sua casa, olhe para a sua vida. Só de você estar aqui é uma grande bênção. Então nesta noite nós precisamos reconhecer: Deus tem nos abençoado, Deus tem nos agraciado. Esta igreja está de pé, esta igreja está celebrando, esta igreja está aqui festejando ao Senhor, porque Deus tem abençoado. E outras coisas, como disse o próprio Cristo para os seus apóstolos, essa igreja foi fundamentada sobre a rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pergunta-se qual é o segredo da igreja. É a bênção de Deus. Qual é o segredo do sucesso de uma igreja que progride a todo ano? Sempre tem almas sendo salvas. É que Deus tem nos abençoado. Ele continua falando diversas coisas, e no capítulo 1 ainda, ele vai seguir e vai dizer assim: olha, não cesso de rogar ao Pai Celestial. No capítulo de número 1, ele diz isso. No versículo de número 16, ele fala: não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo sempre menção de vós nas minhas orações, para que o Pai Celestial vos abra os olhos do vosso entendimento. Se você está com a Bíblia aberta, você vai perceber que a sua versão talvez esteja: não cesso de dar graças a Deus por vós, rogando ao Pai Celestial, para que abra os olhos do vosso coração. O que ele está dizendo é o seguinte: não adianta você aceitar a Cristo e continuar cego. E a cegueira não é a cegueira aqui dos olhos, não. Essa cegueira é a cegueira que o próprio Cristo, ele falava dos hipócritas, dos fariseus. Ele falava: tem ouvidos, mas não ouve, tem olhos, mas não vê. Ou seja, Jesus falava: eles conseguem estar num ambiente em que a glória está sendo manifesta, mas estão com os olhos tapados. Há um bloqueio, há uma cortina, há uma cegueira. Aí o apóstolo Paulo, ele fala: eu quero que os olhos da vossa mente, os olhos do vosso coração, os olhos da fé, os olhos espiritual de vós se abram. Porque quem tem visão espiritual não é enganado por pratos do diabo. Quem tem visão espiritual não é enganado por sutilezas do inferno. Quem tem visão espiritual não é levado pela audição daqueles que querem tentar corromper. Então o apóstolo Paulo está falando: preste atenção, porque talvez você está andando com pessoas cegas. Preste atenção, porque um cego que anda com cego, os dois caem no abismo. Perceba que ele está dando uma advertência. Qual é a advertência? Tem uma igreja, a igreja é santa, tem uma palavra, tem um pastor nesta igreja. Só que tem uma coisa: abre o teu olho, hein? Cuidado com aquilo que você está enxergando. Cuidado com o caminho que você está pisando. Cuidado, porque você precisa ter os olhos da fé abertos. E hoje o Espírito Santo, ele me traz aqui para falar: quem dera que os nossos espirituais se abram nesta noite para entender o que Deus está fazendo neste ambiente. Não, irmão, tem gente que levantou a mão por formalidade. Eu estou falando que é algo muito sério. O apóstolo, quando ele fala das bênçãos espirituais, ele fala no capítulo 1 ainda: nós já estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Ele não fala que nós nos assentaremos com Cristo nos lugares celestiais. Ele está dizendo assim: olha, a nossa guerra, ele vai dizer isso lá no capítulo 6, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados, príncipes das trevas, nos lugares celestiais da maldade. O apóstolo então, ele está falando: a igreja de Deus, ela está aqui na terra, mas espiritualmente nós já estamos assentados. Ele está falando: se você entender, até para vir para o culto tem uma guerra aqui, tem uma batalha aqui. Aí você começa a estar com os olhos tapados, a fazer rixa com um, rixa com outro, picuinha com um, picuinha com outro. Tu não percebe que o diabo está travando uma batalha aqui em cima para essa festa não acontecer. Perceba que perto de festa de igreja é a luta que se levanta.
é vento que sopra. Olha para você, como é que foi para você chegar aqui até hoje? Mas o Senhor está falando, abre os olhos espirituais, porque aquilo que o inferno tentar travar aqui, se tiver uma igreja aqui da glória, se tiver uma igreja aqui guerreira, se tiver uma igreja com olhos espirituais, eu vou continuar a pregar, mas eu queria só quem tem os olhos espirituais agora, para subir o nível agora desse culto. Eu quero começar agora a chamar os crentes que têm visão do céu agora, a começar a clamar. Enquanto tu clama, demônio cai por terra. Enquanto tu clama, cadeias são quebradas. Enquanto tu clama, as portas estão sendo destravadas. Enquanto tu clama, a obra de macumbaria estoura. Enquanto tu clama, a inveja cai por terra. Enquanto tu clama, a alma guerreira. Olha lá, tem vaso aqui nessa casa, tem vaso espiritual nessa casa. Eu quero clamar agora. Cadê os crentes que têm visão? Cadê os crentes que têm visão? Tem gente que vem para a igreja. Eu vou continuar pela palavra devagar. Tem gente que vem para a igreja, só vem para olhar. Eu vou olhar quem vai cantar bonito, eu vou olhar quem vai pregar, eu vou olhar o uniforme, eu vou olhar o tênis, eu vou olhar o cabelo, o mega hair, eu vou olhar a unha, eu vou olhar o que está acontecendo. Aí tem gente que vem para a igreja para arrumar namorado, para arrumar namorada. Tem gente que vem para olhar tudo, mas tem gente que já sai de casa ligado. Eu vim para me olhar. Cadê os crentes ligados? Levanta a mão lá em cima. Há uma graça de Deus agora. Eu chamo os crentes batizados pelo Espírito Santo para subir o nível desse grupo. Vai ter gente arrebatada, vai ter gente tomada agora. Recebe esta graça. Levante as mãos lá em cima e diga: estou com os olhos da fé abertos. Estou com os olhos da fé abertos. É hoje que a cura chega. É hoje que o marido volta para casa. É hoje que aquela moça sai da prostituição. É hoje que esse menino sai da droga. Deus está falando: abre os olhos. Feche os olhos naturais agora e abre os olhos espirituais. Você pode fechar seus olhos aí naturais agora? E nasce Deus. Há uma carruagem aqui dentro. Há um mover da glória acontecer. Há uma graça. Termina só. Abra os meus olhos. Eu preciso ver, eu quero ver. Abra pra minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver. Aquele que faz o milagre. Não, você cantou errado. No final assim, ó, eu quero ver. Esta é a minha chance. Aí sabe o que ele continua dizendo? Versículo de número 22, ele diz assim, ó: e ele colocou todas as coisas debaixo dos nossos pés. Dizer que o diabo está nos nossos pés é demais. Porque Romanos capítulo de número 16 diz: em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Mas irmãos, ele está falando a igreja, que é o corpo de Cristo, e Cristo que é o cabeça, e em Efésios ele não chama de o cabeça, porque os jovens que fazem o Enem sabem o que é isso, a diferença de homônimos, parônimos, sinônimos.
homônimos e parâmetros, ou seja, palavras parecidas só com sentido diferente. O cabeça, a cabeça. O anátema, a anátema. O cal, a cal. Você lembra disso aí? Hernani Terra, por exemplo, Celso Sacone, tantos outros eruditos da língua portuguesa falam sobre isso. Então ele fala, a cabeça. Cristo é a cabeça. Outros textos chamam de Cristo ou cabeça. Ele está falando Cristo, a cabeça. A cabeça é isso aqui, olha. Tem um corpo e ele é a cabeça. Então na igreja, cada um tem uma função do corpo. Só que ele está falando, debaixo da cabeça, ele colocou todas as coisas debaixo dos nossos pés. Ele está falando assim, olha, eu te dei autoridade. Não, você deu aleluia porque eu falei aqui. Você precisa entender a palavra. Há uma diferença de unção, poder, autoridade. Unção, capacitação para exercer um ofício. Poder, força para exercer uma ação. Autoridade. Autoridade, irmãos. Pegou fogo ali fora agora. Cada um aqui, irmão, vai pegar um balde d'água para apagar o fogo. Sim ou não? Sim. Mas se chegar um bombeiro, irmãos, ele já é autoridade. Porque aqui pode chegar eu, Jonathan, curioso, falar, não, eu sei apagar. Vou tacar água e não é para tacar água, é para tacar pó químico. É para tacar você. Tá entendendo? Sempre tem. Só que quando chega a autoridade, todo mundo tem que sair. Aleluia! Só de chegar, ele representa uma autoridade. Ô, irmão, nós estamos numa festa de igreja. Escute. É para ser culto diferente. Deus, ele está falando, eu te dei autoridade e está debaixo dos pés da igreja. Aonde a igreja pisa, as trevas têm que bater em retirada. Não, eu vou ser mais específico. Aquele que está ligado no corpo, aonde você pega, o demônio tem que bater por terra. Eu vou dar um decreto aqui agora. Recebe a autoridade de Deus para você conquistar território. Deus está te dando autoridade. Aleluia! Deixa eu continuar caminhando. Capítulo número 2. Ele fala sobre a graça da salvação. É por isso que capítulo número 2, versículo 8, ele fala, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ele está falando, a maior graça da igreja é a salvação. O maior propósito da igreja são as almas, vidas. Culto é para adoração, celebração. Mas o alvo da igreja é salvar almas, ganhar vidas. Não existe outro propósito. Senão começa a ter guerra. Se a igreja não sai para ganhar almas, começa a gerar picuinha dentro da igreja. E gente que está trabalhando lá fora não tem tempo para brigar, não tem tempo para confusão. Gente ocupada dá menos trabalho. Aí ele começa a falar sobre a questão da salvação. E aí, isso ele amarra no capítulo número 3, dizendo, por esta causa, a partir do versículo 14, eu me ponho de joelhos perante o Pai. Aí ele fala sobre essa questão, para que todos cheguem até Cristo. No versículo de número 20 ele fala, ele sabe, ele fala, falando, bem sei, que ele é poderoso, aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Deus, ele está falando para você nesta noite, eu tenho poder para fazer infinitamente mais. Eu quero explicar para você, dar um glória a Deus melhor. Dizer fazer mais é uma coisa, soma, adição. Infinitamente mais, nem a matemática sabe calcular isso. Aleluia! Eu queria que tu tivesse a fé dessa irmã que está aqui na frente. Porque até o nosso pensamento é limitado. Nós temos fim, a nossa mente ela é finita. Só que ele está falando infinitamente mais. Eu quero liberar uma palavra. Se prepare porque o mais de Deus vai
vai te seguir. Aleluia! Se prepare porque mais de Deus vai te alcançar. Se prepare porque aquilo que você ainda nem pensou, Deus ele está falando. Eu tenho poder para fazer, não é somente mais, é infinitamente mais. Se você acha que eu já fiz grandes coisas na sua vida, se prepare porque eu estou amanhã, eu já estou lá. E eu vou fazer infinitamente. Eu quero profetizar debaixo desta autoridade para o ministério Manaim. Eu não sei o número de almas, eu não sei o número de membros, eu não sei o número de congregados, mas eu quero falar que esse lugar vai ficar pequeno para aquilo que Deus vai fazer infinitamente mais. Eu quero profetizar que daqui vai sair os maiores pregadores, os maiores cantores. Deus vai levantar nesse lugar infinitamente mais. É a primeira vez que eu digo. Olhe para alguém que está do seu lado, chacoalhe o ombro dele. Irmão, se ele ficar com uma cara de que não quer receber, não fala não. Vira para o outro lado, senão tu olha para cima e fala. Não fala não. Isso é só para crente ligado. Diga assim com ele para a autoridade. Tu está preparado para o infinito de Deus? Ah, não. Porque se eu fosse você, eu agarrava essa palavra. Dava um pulo dessa cadeira. Você está preparado para o infinito de Deus? Você está preparado para o infinito de Deus? Se prepare porque ele vai fazer infinitamente mais. Levante a mão e diga assim, pode vir o mais de Deus. Diga, pode vir o mais de Deus. Eu estou preparado. Recebe esta palavra. Se prepare que Deus vai mudar o quadro. Deus vai fazer grandes coisas. Deus vai mudar o cenário infinitamente mais. Aleluia! Deus faz. Deus faz, irmão. Deus faz. Deus faz infinitamente mais. Efésios capítulo número 4. Ele começa com aquilo que foi trazido do versículo, capítulo número 3, dizendo que todos os homens compreendam o que é a profundidade, a altura, o comprimento, a largura do Evangelho de Cristo, dizendo que isso que é o Evangelho, porque o Evangelho é profundidade com Deus, é expansão com Deus, o Evangelho é caminhar sempre adiante, à frente, e a largura em todas as dimensões horizontais também. Dizendo isso, ele começa o capítulo 4, dando algumas advertências do chamado da igreja, da graça da igreja, do Evangelho de Cristo. E aí o capítulo de número 11 é um dos versículos que mais me chama a atenção na Bíblia Sagrada. Ele fala, e ele mesmo deu. Quando ele fala, e ele mesmo deu, ele está dizendo que ninguém se fez. Porque no capítulo 3, versículo de número 8, ele fala, a mim, o mínimo, o menor dos santos, me foi dada a graça de pregar entre os gentios as riquezas incompreensíveis de Deus. Eu sei que nessa igreja aqui tem pregadores e futuros grandes pregadores. Irmãos, e a gente pensa que descobriu a pólvora, descobriu a roda. Irmãos, eu não consigo entender. Desde a minha infância sou crente de Jesus. Tive a condição, graças a Deus, Deus me deu recurso fazer alguns cursos. Mas até hoje existem inúmeros, irmãos, versículos que eu não entendo. Inúmeros textos que eu não entendo. Existem inúmeras questões que eu não entendo da fé, da palavra. Isso aqui é uma grande advertência. Porque às vezes nós vivemos uma geração que lê um livro, 2 livros, 5 livros, enfim, o que se fez, e daqui a pouco começa a desprezar os antigos na fé. O apóstolo Paulo está falando, eu sou o mínimo, eu sou o menor. Porque quando o homem pensa que ele já sabe, a porta da graça fecha. Aleluia! Não tem revelação, tem letra, mas não tem graça. E tem um povo, irmão, que pode não ter letra, mas tem uma graça. Aleluia! Glória a Deus, aleluia!
O apóstolo Paulo, ele está falando, é diferente. Você que está aí conectado, você que está nos YouTube da vida, está fazendo os cursos da vida, irmão, baixa a bola, porque tudo é a graça. Escuta, eu poderia aqui destinar 7 tipos de graça. A graça salvífica, a graça redentora, a graça promotora, a graça ampliadora, tantos tipos de graça. Mas uma coisa nós precisamos entender: todos os dons e talentos que nós temos não é para a nossa autopromoção, é para que nós venhamos realizar a exaltação. É por isso que Efésios 4:11 a Bíblia diz: e Ele mesmo deu uns para apóstolos. Sabe o que é apóstolos? O primeiro chamado da igreja não é para quem quer visibilidade, é para quem quer ser missionário. A igreja atual está carente de missionário. Mas pastor, eu vou para onde? Para a África? Eu vou para onde? Eu vou para a Europa? Eu vou para onde? Para a Oceania? Eu vou para onde? Eu vou para a Austrália. É o que Jesus ele disse. Começa em Jerusalém, meu filho. Tem vizinho que precisa ser salvo, tem parente que precisa ser salvo, tem gente na faculdade que precisa ser salvo. Não adianta falar aqui e ficar lá. Fala lá e fala aqui. Fala aqui e fala lá. Deus está precisando de missionário. Chamada não é visibilidade, chamada é autoridade. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas. Nós não estamos precisando de muitos acadêmicos. E eu não estou ignorando conhecimento. Amanhã eu tenho que ir para uma outra pós-graduação. Irmão, sou pobre, criado na roça, morei na roça, obra missionária. Mas Deus me deu a oportunidade de estudar um pouquinho. Estou na minha 3ª pós-graduação. Mas tudo isso é pela graça de Deus. Então entenda uma coisa, irmãos. Deus nesse tempo está precisando de profetas. A Bíblia fala que sem profecia o povo se corrompe. Nós estamos invertendo os valores. Deus ainda está falando: eu quero te levantar como profeta, eu quero te levantar com autoridade, eu quero te chamar, te convidar para os meus mistérios. Eu quero que tu acorda de madrugada, faz propósito de 21 dias, de 40 dias, de monte, de jejum, de oração, de 3 dias no pão e na água. Mas eu quero que você abra a tua boca para ser profeta. Eu preciso desta geração de profetas. Cadê os profetas de Deus nessa casa? Deus quer levantar os profetas. Eu vou dizer mais ainda: não cale a tua boca. Ninguém pode te parar, ninguém pode te deter. Mas pastor, vamos fechar a porta. Se fecha um daqui, Deus abre outra lá. Tenha autoridade, tenha coragem, seja profeta. E Ele mesmo deu uns para apóstolos. Eu vou encerrar em nome de Jesus. Outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Perceba que nem todos foram chamados para a mesma obra. E cada um precisa respeitar o chamado do próximo. Cada um precisa entender, irmão. Porque tem gente que está vivendo uma desconexão. Está no lugar errado. E Jeová está falando: você está passando a barra aí, meu filho. Meu Deus. Dá licença, deixa quem é chamado para isso continuar nisso. Aleluia. Tu não foi chamado para coisa, não força a barra, não. Não, mas é porque aqui é melhor para você, mas sai. Não, o negócio fica travado. Não anda, fica amarrado, anda. Fica amarrado, não anda, não sai. Mas quem foi chamado, a coisa flui. Aleluia! Tu vê que é fácil, jorra autoridade. Então fica onde tu foi chamado, porque aonde tu foi chamado, tu vai prevalecer e prosperar em nome de Jesus. Para que não sejamos mais levados pelos ventos de doutrinas, para que todos cheguemos ao pleno conhecimento de Cristo. A minha versão é: para não ser criança. Parece que há um contraditório, um paradoxo. Porque Jesus ele fala assim: olha, aquele que não for como criança não herdará o reino dos céus. Aquele que quer ser maior, Jesus outra vez ele chama e fala: seja como, olha, em Lucas fala assim: seja como uma dessas crianças de colo que se amamentam.
Então Jesus vai falar sobre a criança. Só que aqui o apóstolo Paulo, que recebe o evangelho do próprio Cristo, porque ele fala isso em 1 Coríntios 11, eu recebi do Senhor. E aí ele diz assim, para que não sejamos mais crianças. Aí só qual o nome da senhora? Fala o nome. Pastora, qual é a diferença? É o quê? Aí é na atitude, não pode ser criança. Jeremias, quando ele recebe o chamado, ele fala: ai de mim, porque eu sou criança. Aí o próprio Deus vira para Jeremias e fala assim: olha, não digas que eu sou uma criança. Está na época de crescer, né? Meu Deus, aleluia! Ninguém falou comigo. Não me deram paz do Senhor. Não me deram oportunidade. Não botaram meu nome. Não me chamaram para cantar. Não me botaram na foto. Não. Está na hora de deixar de ser criança, né? Está envelhecendo dentro da igreja, né? Está na hora de você começar a crescer, né? Colocar a faca no dente. Ser homem de verdade. Ser mulher de verdade. Eu vou partir para cima. Eu vou avançar, vou progredir. E agora, olha só, Hebreus capítulo 5 é um dos textos mais incríveis. Olha o que diz a Bíblia. Hebreus capítulo 5 diz assim, olha: pelo tempo já devia ser mestres, mas continua tomando leite materno. Deus está querendo tirar a chupeta espiritual de muita gente. Aleluia! Deus ele vai tirar o Danone de muita gente. Deus vai tirar o algodão doce de muita gente. Ele está falando: estou trocando o teu paladar, estou trocando o teu alimento. Aguenta, porque chegou a hora de crescer. E crescer gera responsabilidade. Crescer gera maturidade. Chegou a hora de Deus levantar uma geração forte. Não é a geração inteira, não. Sai da frente, Satanás, porque os valentes chegaram. Eu convido os valentes agora a ficar de pé. Dá um brado de glória. Olha os valentes, olha os valentes, olha os valentes. Olha os valentes, olha os valentes, olha os valentes. Olha os valentes, olha os valentes, olha os valentes. Deus está levantando um exército de valente, de valente, de valente, de valente, de valente, de valente. Levanta a mão, valente. Levanta a mão, mulher de Deus valente. Levanta a mão, homem de Deus valente. Enquanto tu levanta as mãos pro céu, Deus ainda está falando: eu estou te revestindo de armadura. Eu estou revestindo a tua vida. Tem capacete descendo nessa noite. Tem sandália do evangelho descendo nessa noite. Tem coraça descendo nessa noite. Quem é de guerra entra na guerra. Porque eu estou chamando os valentes para entrar no campo de batalha. É para homem de guerra. Olha os vasos, olha os vasos, olha os vasos, olha os vasos, olha os vasos. Deixa pela, deixa pela. Os valentes estão sendo levantados. Os valentes estão sendo revestidos. Os valentes. Deus de Israel, eu sei. Levante a mão. Que não vinha esse mundo pra adorar outro Deus. Os leões